Boa tarde para vocês que estão aí em casa. Seguimos ao vivo com a nossa programação do SBT no interior. E como vocês podem reparar, vamos abrir um pouquinho aqui, ó, para a gente mostrar o estúdio. Pois é, ó. Só estou eu, Renato, Douglas. Aqui no estúdio a gente não tem convidados, né? Mas, ó, diferente de estar sozinha é se sentir sozinha, né? E eu não estou me sentindo sozinha porque eu conto com a companhia de vocês que estão aí em casa, com toda essa audiência gostosa. Muito obrigada. Por conta da pandemia do novo coronavírus, nós tivemos que fazer algumas alterações no nosso conteúdo, né? Mas a gente continua com muita informação, com assuntos divertidos para a gente relaxar um pouquinho, ideias bacanas para você fazer na sua casa, entrevistas online com diversos especialistas ao longo de toda a semana. Então, continua na nossa programação aqui, tá bom? E ó, gente, você sabe que o ano já começou, né? E eu já vou te dar uma dica muito bacana para você já pensar aí na sua casa, viu? Ó, se você tá com dúvidas do que você vai fazer com a sua carreira, eu tenho uma novidade que vai transformar a tua vida. Já vai bolando na cabeça. Ó, chegou a graduação EAD Unitoledo. Agora, além dos cursos presenciais, você também pode optar pelo EAD e conquistar o diploma de graduação que você sempre sonhou. Só a Unitoledo tem o diferencial de um EAD que oferece toda a qualidade e tradição que você conhece, com a infraestrutura de última geração do campus. São mais de 20 cursos EAD, como engenharias, pedagogia, administração, processos gerenciais e muito mais, viu? Agora, se você está buscando um curso presencial, quando toda essa pandemia passar, não é? Tudo vai voltar ao normal, você pode contar com as mais de 30 opções de graduações nas diversas áreas do conhecimento. Tem o tradicional curso de Direito, né? Que é o que mais aprova no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e também o único com o selo OAB Recomenda. A Unitoledo, gente, tem cursos com nota máxima no MEC, como de gastronomia, que é o melhor do estado de São Paulo e o terceiro do país. E ainda tem engenharia civil, agronomia, biomedicina, nutrição e muito mais, viu? E tem mais novidade. Agora em 2020 tem os novos cursos como medicina veterinária, dança, design gráfico, design de moda, eventos e fotografia. Então chegou a hora de você ser Unitoledo. Garanta já a sua vaga fazendo vestibular ou use a sua nota do Enem. Mais informações em 3636-7025 ou acesse unitoledo.br. Boa sorte aí para você, tá bom? Ó, nesse mês de março, lembramos do nosso bem mais precioso, que é a água, né, gente? A gente vai dar dica para vocês aí, ó, sobre economia de água e sobre a melhor forma de preservá-la. A dica de hoje é você fechar bem as torneiras, tá bom? Porque com esse negócio do coronavírus, a gente lava as mãos, né, com maior frequência, então triplicou aí, né, o gasto de água. Por isso, fique atento. Se a tua torneira aí de casa não continua pingando, mesmo depois dela estar fechada, tá? Lá em casa, às vezes acontece isso. No período de um ano, ao menos 16 mil litros de água limpa são desperdiçados pelo mau fechamento das torneiras. Então, vamos usar água com muita consciência. É a realização do Tela 2 com apoio da Sabesp e também do governo do estado de São Paulo, tá bom? E agora a gente vai ver uma matéria a respeito de água muito bacana para você. Estamos vivendo uma pandemia e uma das ações mais importantes para evitar o contágio do coronavírus é lavar as mãos. Mas você sabe a maneira correta de lavá-las? Comece retirando anéis, pulseiras e relógios. Use sabão ou detergente. Esfregue as palmas e o dorso das mãos. Depois, todos os dedos e os espaços entre eles. As pontas e as unhas. Não se esqueça dos punhos. Retire o sabão com água e enxugue bem com um pano limpo. O ritual completo deve durar cerca de 50 segundos. Evite o desperdício de água tomando banhos rápidos, no máximo 10 minutos. Escove os dentes e lave louça, sempre fechando a torneira. Acumule roupas para lavar de uma vez. E economize água nesses atos, para poder lavar as mãos quantas vezes forem necessárias. Muito bem, a gente tem que economizar mesmo. E, gente, agora sim, atualizado o link com sucesso, vamos ver a coletiva com o nosso governador João Dória ao vivo, ok? A dar transparência, informações verdadeiras e é o melhor antídoto contra as fake news. E recomendo a você que está nos assistindo, está nos ouvindo nesse momento,
acompanhe o noticiário da sua emissora favorita, no rádio, na televisão, o seu jornal, a sua fonte de informação na internet de veículos de comunicação. Não dê ouvidos a informações que não sejam provenientes desses veículos de comunicação. Independentemente se elas são boas ou más, siga acompanhando informações de veículos de comunicação. Esses têm seriedade, consistência e um trabalho jornalístico que informa de maneira isenta a opinião pública brasileira. Quero iniciar também fazendo mais uma vez a nossa solidariedade aos profissionais de saúde, aos profissionais de segurança pública, aos que atuam em serviços básicos aqui no estado de São Paulo e também aos que atuam em transporte e logística. Aqueles que atuam em transporte e logística, nesse momento, têm um papel fundamental, crucial, para garantir o abastecimento, Bruno Covas, e a fluidez de alimentos, de medicamentos, produtos de consumo, higiene e limpeza, além de serviços de entrega. Portanto, motociclistas, transportadores, todos eles, a nossa solidariedade. Muito obrigado a vocês, assim como aos profissionais de segurança pública, aos profissionais de segurança privada, aos profissionais de saúde pública e privada e, igualmente, aqueles que atuam em serviços básicos no estado de São Paulo. Gostaria de dizer que hoje fizemos uma reunião virtual com 132 empresários no nosso comitê empresarial e lançamos a rede de solidariedade durante 1h30 minutos. O resultado final foi a doação de 96 milhões de reais do setor privado, através de 28 empresas nessa rede solidária. É um número recorde, isso foi obtido em 90 minutos de reunião eletrônica, virtual. O meu agradecimento a essas 28 empresas que fizeram doações em dinheiro, doações em equipamentos, em suplementos para o sistema hospitalar, para o sistema de saúde, para a segurança pública, para as comunidades e para os setores mais necessitados da nossa sociedade. Em meio a essa guerra, em meio a tantas más notícias, Bruno Covas, esta é efetivamente uma boa notícia. A solidariedade do segmento empresarial, como de vários segmentos da sociedade civil em São Paulo, numa demonstração de carinho, de afeto e de reconhecimento de que nós só venceremos esta guerra contra o coronavírus se tivermos a capacidade de abrir o coração, termos o olhar aos que mais precisam e aos que mais necessitam neste momento. Portanto, peço que você que está nos acompanhando, ouvindo e assistindo, ou lendo, faça doações. Compre cestas básicas, utilize aquilo que você puder no seu limite para ajudar e contribuir. O site do Governo do Estado de São Paulo permite que você acesse e saiba como fazer a sua doação, principalmente de cestas básicas e kits de higiene pessoal e de higiene doméstica, assim como de equipamentos de proteção individual e de álcool gel. Os que puderem contribuir, essa contribuição será bem-vinda nestes itens e dentro da expectativa que nós precisamos para atender a população no estado de São Paulo. Mostre também a sua solidariedade aos doentes e aos médicos, aqueles enfermeiros e médicos que estão atuando no campo da saúde pública aqui no estado de São Paulo. Volto a repetir o apelo para que, em solidariedade a essas pessoas, são milhares de profissionais da Prefeitura de São Paulo, em 344, outros em 644 outros municípios do nosso estado, profissionais da saúde pública e privada, muitos estão se sacrificando, trabalhando 14, 15, até 16 horas por dia. Demonstre a sua solidariedade a eles e demonstre a sua capacidade de reagir. Volto a pedir, coloque a bandeira do Brasil, seja qual for a forma desta bandeira brasileira ou a cor verde e amarela, na janela da sua casa, do seu escritório, do seu estabelecimento, para demonstrar solidariedade. Não há nenhum ato político aqui, mas um ato solidário dos brasileiros que podem reagir. O Palácio dos Bandeirantes está na cor verde, todas as noites, com uma demonstração ao lado de outros edifícios, inclusive da Prefeitura de São Paulo, também numa demonstração solidária aos profissionais de saúde. Nos anúncios que temos a fazer, antes de fazê-los, algumas informações também muito importantes, Bruno Covas. Transportes. A partir desta quarta-feira, dia 25/3,
policiais militares e bombeiros fardados terão acesso gratuito ao sistema de transporte, seja em pneus, trens ou metrô. Portanto, até 30 de julho deste ano, todos os profissionais de segurança pública, policiais militares e policiais militares bombeiros fardados terão acesso gratuito ao transporte público intermunicipal, municipal, dentro do estado de São Paulo, seja em ônibus, seja em trens ou metrôs. E esta é uma determinação do governo do estado de São Paulo, ela se sobrepõe a qualquer outra medida de ordem municipal. Não me refiro aqui ao Bruno, porque isso já vem sendo praticado e agora é ampliado, mas para que não haja nenhuma dúvida por parte de prefeita ou prefeito em qualquer dos 644 municípios, além da capital de São Paulo, em todo o estado. Repito, devem oferecer o transporte gratuito aos policiais militares e aos bombeiros fardados. Fábricas, para que não haja nenhuma dúvida também, todas as fábricas na capital de São Paulo, região metropolitana, interior e litoral, devem continuar operando com os cuidados sanitários. As fábricas não têm contato com o público e os seus gestores devem seguir as normas de segurança, ampliá-las se possível, garantindo, evidentemente, a saúde dos seus funcionários, dos seus profissionais, mas não parar. Nós não podemos ter um colapso na produção do país. São Paulo tem mais de 40% da produção industrial de praticamente todos os setores. Se as fábricas pararem, nós teremos um colapso de abastecimento, não só de alimentos, como de produtos básicos para a população, não apenas de São Paulo, mas do país. Pode parecer uma decisão difícil, mas essa é a decisão do governo de São Paulo. As fábricas devem continuar operando. Faço um apelo para que os dirigentes dessas fábricas tenham cuidados redobrados, sigam os protocolos de segurança sanitária para proteger os seus funcionários, protegerem os seus colaboradores e os seus fornecedores e também aqueles que fazem transporte, logística, segurança e manutenção dessas fábricas, sejam pequenas, médias ou grandes, na produção de qualquer item. Essa é uma orientação válida para qualquer fábrica, qualquer indústria no estado de São Paulo. Evidentemente, como todas as medidas que a Prefeitura da capital de São Paulo e o governo anunciam, ela é até segunda ordem. Nós aqui diariamente temos feito briefings, temos feito informações aos jornalistas que aqui estão e, sobretudo, à população, e essas medidas são válidas até que tenhamos uma ordem em contrário. Construção civil, também para esclarecer, devem continuar operando. Nós temos os cuidados sanitários ampliados pelas empresas, instituições, sindicatos e associações que atuam na construção civil para proteger e amparar os funcionários que atuam na construção civil. Façam isso e sigam os critérios sanitários que o governo do estado de São Paulo e as prefeituras municipais têm determinado, mas nós não podemos ter um blackout, uma paralisação do setor da construção civil e nem mesmo em obras de hospitais, obras de pronto-socorros, obras públicas em rodovias, ferrovias, metrô, obras que estão em curso e que atendem à necessidade da população, assim como obras de recuperação necessárias ao perfeito funcionamento dos municípios, das rodovias, do sistema de transporte, logística e outros de manutenção não podem ser interrompidas. Repito, essa é uma orientação até segunda ordem. Esperamos que não tenhamos necessidade de avançar além desta determinação, mas para que fique claro, elas poderão funcionar. Também, da mesma forma, borracharias e oficinas mecânicas. Bruno Covas e eu já havíamos dito aqui na coletiva de imprensa da última sexta-feira que oficinas mecânicas para automóveis, caminhões, vans, veículos de forma geral, assim como borracharias, poderiam funcionar. Reafirmo aqui que podem e devem funcionar. Veículos de segurança, pública e privada, veículos de transporte como ambulâncias, veículos de polícia precisam de assessoramento das oficinas, e isso não é razoável imaginar que serviços como esse sejam impedidos ou proibidos de funcionar, assim como as borracharias. E por último, antes dos avisos de hoje, também caminhoneiros e as estradas. Pedimos uma especial atenção aos caminhoneiros. São Paulo é o maior centro de abastecimento do país, em praticamente
todos os itens. Portanto, prefeitos e prefeitas de cidades do interior, não bloqueiem estradas, não limitem o funcionamento de postos de combustíveis, porque eles são fundamentais para que o serviço de transporte de caminhões continue sendo feito regularmente, não só para o interior do estado de São Paulo, como também para outros estados. Acabamos de sair de uma reunião do COSUD, o Consórcio Sul-Sudeste, terminou agora exatamente às 12h30, 7 governadores reunidos, com o ministro online, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, e estabelecemos ali o princípio básico de que as estradas e as nossas fronteiras devem permanecer abertas para não haver desabastecimento. Portanto, do ponto de vista desses 7 estados, isso está assegurado e garantido, e tenho certeza e convicção que também outros estados brasileiros seguirão essa mesma boa prática. E os postos de combustíveis podem, evidentemente, como centros de mercado, venderem produtos elaborados ou produtos não perecíveis, não devem funcionar como restaurantes, porque o sistema de restaurante preparado em bares, padarias, restaurantes, cafés, está proibido. Nós já tínhamos anunciado isso. Porém, a elaboração para viagem, não há nenhum impedimento, isso pode e deve ser feito. Portanto, os restaurantes de estrada podem elaborar, só não podem fazer serviço sentado ou em balcões. Desculpem a especificidade, mas é para não haver nenhuma dúvida de que podem preparar, elaborar, embalar alimentos com os cuidados sanitários devidos, venderem aos caminhoneiros ou aqueles que utilizam estradas por razões primordiais. As pessoas não estão viajando por turismo, por lazer, estão viajando apenas por necessidade absoluta, além daqueles que garantem o abastecimento no estado de São Paulo e não podem, evidentemente, ficar sem alimentação e sem combustível ou serviços mecânicos e de borracharia nas estradas de São Paulo. E ao agro também o nosso agradecimento. Henrique Meirelles, ao setor do agro. A agroindústria aqui de São Paulo tem sido resiliente e toda a cadeia de produção está funcionando em todos os segmentos. Eu queria agradecer o agro de São Paulo e o fato de estarem também oferecendo transporte aos seus trabalhadores, álcool gel, orientação sanitária e mantendo peças, tratores e a sua estrutura funcionando regularmente em todo o estado de São Paulo, assim como a distribuição de produtos veterinários e ração para os animais. Movimentação de cargas também podem ser feitas, conforme já mencionei, pelos caminhoneiros, e é fundamental que o agro de São Paulo continue operando para abastecer São Paulo e o Brasil. As medidas de hoje, pedindo desculpas por avançar um pouco mais no tempo, mas são informações importantes. São Paulo cria, a partir de quarta-feira, dia 25, depois de amanhã, a rede Corona de testes com capacidade para realizar 2.000 exames por dia. Testar, testar e testar. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Nós, a partir de agora, sob a orientação do Dr. Davi Wipp, Dr. Zé Henrique Guerma e também Edson Aparecido, estamos integrando 17 laboratórios ligados à Universidade de São Paulo para realizar exames do coronavírus a partir de quarta-feira, dia 25/2, com o apoio do Instituto Butantan, razão pela qual convidei o Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, para estar aqui ao nosso lado, dado também que hoje nós já começamos a campanha de vacinação em São Paulo e em todo o país. E o Instituto Butantan está fornecendo 75 milhões de doses de vacina em todo o país para garantir a imunização dos brasileiros, começando com as pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, profissionais de imprensa e, na sequência, a população. O doutor Dimas e o doutor Zé Henrique Guerma poderão oferecer mais detalhes na sequência. Agora, a partir de quarta-feira, Bruno Covas, 2.000 exames diários. Também o Hospital das Clínicas em São Paulo, o maior complexo hospitalar da América Latina, abre 900 leitos para tratar o coronavírus a partir desta sexta-feira, dia 27 de março. Ontem eu estive no Hospital das Clínicas com o Dr. Guerma, o Dr. Davi Wipp, os diretores clínicos e gestores do Hospital das Clínicas. Nós temos um andar completo que foi reformado em tempo recorde. Já temos 200 leitos em UTI prontos.
Eu fiz a postagem ontem à noite, os leitos estão prontos, as unidades estão prontas para o atendimento a partir do próximo dia 27. E mais 700 leitos de UTI no Hospital das Clínicas estarão disponíveis até 10 de abril, graças principalmente, Bruno Covas, às doações que recebemos hoje do setor privado, sobretudo os respiradores e os monitores para o funcionamento das UTIs. No total, temos 2.300 leitos de UTI exclusivamente para o atendimento das pessoas em tratamento do coronavírus neste momento no estado de São Paulo e ampliando este potencial com a ajuda de municípios, especialmente da capital de São Paulo. Também criamos hoje uma rede de triagem do coronavírus na capital com 5 centros de triagem, em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, para o atendimento de suspeitos do Covid-19. Os centros ficarão alojados nos seguintes hospitais: Instituto Emílio Ribas, Hospital do Mandaqui, Hospital Geral da Vila Penteado, Hospital Ipiranga e Hospital Geral de Guaianazes. Outra informação importante: o Governo do Estado de São Paulo vai destinar a totalidade de todos os recursos que seriam pagos ao Tesouro Nacional, conforme sabem, graças a uma boa decisão, correta decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. São Paulo deixou de pagar a partir de hoje 1 bilhão e 200 milhões de reais da sua dívida com o governo federal para destinar todo o recurso para a saúde pública. Fizemos isso para proteger vidas e certamente outros estados o farão e esperamos que o próprio governo federal também tenha a compreensão de que esta medida é para salvar vidas. Portanto, teremos ao longo desse período até 30 de julho 7,2 bilhões de reais para o enfrentamento da epidemia em São Paulo. A totalidade, repito, desses recursos que nós conseguimos sustar o pagamento para o Tesouro Nacional serão destinados para a saúde pública, razão que justifica a presença aqui do secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central do Brasil. Complementando, a Sabesp vai distribuir gratuitamente 1.200 caixas de água aos moradores de Paraisópolis, que não têm reservatório, também ação feita em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Bruno Covas e a sua equipe de assistência social. Fizemos também um acordo, o Governo do Estado e a Comgás, suspendendo o corte do fornecimento de consumidores residenciais, comerciais e hospitais até 31 de maio de 2020. Até 31 de maio de 2020, nenhuma residência, nenhum centro de consumo de gás encanado, através da Comgás, poderá interromper o fornecimento de gás. Da mesma maneira, pedimos e fomos atendidos pela Comgás. A Comgás é uma empresa privada, foi solidária e compreendeu a importância deste momento, suspendendo multas para indústrias que não consumirem o mínimo previsto em contrato. Evidentemente, há uma demanda menor, mas não haverá multa para estas empresas, igualmente, neste caso, até 30 de julho deste ano. E, finalmente, suspendemos por 90 dias a pesagem nas rodovias estaduais, com o objetivo de tornar as viagens mais rápidas e apoiar os caminhoneiros que atuam em São Paulo. São esses os informes que tínhamos a oferecer neste momento. Eu tenho o prazer de passar a palavra ao prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, para a complementação destas informações. Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado, governador. Mais uma vez, convidar para estar aqui ao seu lado nesta coletiva, mostrando trabalho conjunto entre a parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo. Em relação aos kits de testes, o município já fez quase 15 mil testes aqui na cidade de São Paulo, nas diversas UBSs que nós temos espalhadas por toda a capital. Sempre que as pessoas têm sintomas do coronavírus, são testadas, e por conta da ampliação do número de casos suspeitos, nós adquirimos mais 100 mil testes do coronavírus que devem chegar aqui na cidade na semana que vem. Então vamos continuar a testar em todas as UBSs e já estamos nos preparando para o momento pior da crise com a aquisição desses 100 mil testes, não só para a população
com os sintomas, mas também para todos os profissionais da área da saúde. O governador João Dória, quando foi prefeito aqui da cidade de São Paulo, iniciando essa gestão, num dos atos de economia de recursos públicos, resolveu vender todos os carros da prefeitura e fez na época um contrato com a 99 Táxi, que hoje faz os deslocamentos dos funcionários públicos. É o deslocamento que é feito do trabalho até uma ação relacionada ao trabalho. Ele não faz a busca e leva de casa até o trabalho. Então nós recebemos agora uma doação da própria 99 Táxi, que havia sido contratada e que até hoje continua a prestar serviço para a cidade de São Paulo. Ela vai fazer o trajeto, ela doou 60 mil deslocamentos para a cidade de São Paulo, que nós vamos utilizar para os profissionais da saúde, para ir de casa até o trabalho. Então, eu agradecer aqui a 99 Táxis, que fez essa doação e que vai facilitar muito a esses profissionais que estão se dedicando ao tema 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui na cidade de São Paulo, só na área da Secretaria de Saúde, e está aqui o secretário Edson Aparecido, que não me deixa mentir, só na área da saúde já é um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais que a Prefeitura está fazendo entre novos insumos, novos equipamentos, novos leitos, por conta do combate ao coronavírus. Então, a gente já chegou ao montante de 1 bilhão e 100 milhões de reais, que é recursos extras do orçamento, que tivemos que reorganizar o orçamento municipal para poder dar conta desse gasto extra. Nós estamos enviando hoje à Câmara Municipal, e eu estou aqui acompanhado também do presidente vereador Eduardo Tuma, um projeto que permite desvincular todos os fundos municipais para que a gente possa, se for o caso, utilizar recursos que estão parados nos fundos municipais para o combate ao coronavírus. E da mesma forma, também estamos enviando um outro projeto à Câmara Municipal e o vereador Eduardo Tuma se comprometeu com o Executivo que os dois projetos serão encaminhados aos vereadores para que eles possam fazer votação virtual. Então, serão os dois primeiros casos de uma nova resolução aprovada pela Câmara Municipal que permite todo o projeto de lei relacionado à questão do coronavírus ter votação virtual. Esse outro projeto permite à administração pública municipal renegociar todos os contratos de terceirizados que nós temos, para que, mesmo o serviço não sendo prestado, a gente possa continuar a remunerar essas empresas exclusivamente para que os funcionários não sejam mandados embora. Então, é uma ação que a gente faz para poder conter esse prejuízo social que o coronavírus está trazendo também à cidade de São Paulo, ao Estado, ao país. Então, a gente espera, com a maior brevidade possível, que agora a Câmara Municipal possa analisar esses dois projetos importantes, um deles, para que a gente possa ter disponível recursos, caso seja necessário utilizá-los, e o outro, para que a gente não tenha uma demissão em massa de funcionários terceirizados do município de São Paulo, para que eles possam continuar a garantir, a ter o seu emprego, mesmo com o serviço não sendo prestados. É importante aqui esclarecer que esses dois projetos foram redigidos, já em parceria com o Tribunal de Contas do município, que foi o nosso parceiro na redação e, portanto, nenhum problema depois na aprovação das contas da Prefeitura de São Paulo. Eram esses informes, governador. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Bruno Covas. De forma breve, vou pedir a intervenção do Dr. Zé Henrique German para as informações da saúde e os números atualizados. Lembrando que nós estamos em contato constante com o Ministério da Saúde, com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu volto a repetir, o ministro tem sido extremamente correto na conduta desse processo e muito correto também na conduta com o governo do Estado de São Paulo, ele e a sua equipe. Secretário German. Muito boa tarde. O número de casos que foi estabelecido ontem, às 17 horas, pelo Ministério e divulgado, é de 1.561 para o Brasil e para o Estado de São Paulo são 631 casos.
Nós estamos com 22 óbitos e 61 pacientes internados em terapia intensiva. O que mostra que nós estamos dentro do observado nos demais países, tanto em termos de hospitalização, vamos chamar desta maneira, como também na ocorrência de óbitos devido ao coronavírus. Dentro dos anúncios de hoje feitos pelo senhor governador, eu gostaria de destacar essa questão do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Vocês conhecem lá, o hospital é formado por institutos, tem vários institutos, o Instituto Central, que é esse que nós estamos falando agora, o INCOR, que é o Instituto do Coração, o Instituto de Câncer, o Instituto de Psiquiatria, Ortopedia, Pediatria e assim por diante. Então, esse conjunto de institutos forma o Hospital das Clínicas. O que o hospital vai fazer é dedicar um prédio exclusivamente para o tratamento do enfrentamento desta crise, que é exatamente o seu prédio maior, onde tem 40% dos leitos de todo o complexo. Então, nesse sentido, nós teremos esses leitos, já estão prontos para funcionar aqueles de terapia intensiva que foram de uma reforma no último andar, e os outros demais, conforme os pacientes saem, são transferidos para os outros institutos, eles vão fazer isso internamente, esses leitos estarão disponíveis já para internação, o pessoal está lá, o equipamento está lá, não existe nenhuma implementação nesse sentido que seja necessária. Então, com isso, nós temos a disponibilidade de mais esses 900 leitos de forma imediata. E à medida da necessidade, seriam mais 200, dentro desses 900 seriam 200 leitos de terapia intensiva e assim nós podemos escalonar esse atendimento. Os centros de triagem são centros para dar mais segurança e comodidade para os pacientes que procuram a rede, principalmente nesses hospitais, que são os hospitais do Estado, que estão em pontos da cidade de São Paulo, mais periféricos, no sentido de dar mais conforto para o paciente e mais segurança para o profissional. São 100 metros quadrados cada um desses pontos de triagem. E ali ele é atendido, tem conforto, tem ar-condicionado, tem, enfim, e faz os exames necessários. Obviamente que isso para os casos que são mais leves. Se ele houver necessidade de intervenção hospitalar, então ele passa para dentro do hospital. Acho que é isso, senhor governador. Obrigado, secretário Germann. Hoje nós iniciamos a campanha de vacinação em todo o país. Vou pedir uma breve intervenção do Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan, sobre o tema da vacinação, como proceder, quais são as prioridades, até quando vai a vacinação e razões pelas quais as pessoas precisam ter calma, procedimento, para não haver filas, que seria absolutamente inadequado num momento como esse, e seguimos as prioridades na vacinação. Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. A vacinação se iniciou hoje, ela em princípio vai até dia 18 de maio, mas é prorrogável. O cronograma se inicia hoje com a vacinação da população de idosos e profissionais de saúde. Um cuidado especial está sendo feito com os idosos, quer dizer, inclusive com soluções criativas, tipo drive-thru, quer dizer, o idoso vai de carro e é vacinado dentro do próprio carro. No local que tem fila, a distância de 1,5 m sendo mantida. O Butantan já entregou ao Ministério 15 milhões na segunda-feira, entregará até quinta-feira mais 23 milhões e até o final desse mês de março, 33 milhões. Essas vacinas já estão distribuídas no Brasil inteiro. São Paulo recebeu um reforço de 1,5 milhão desde ontem. E, portanto, estamos todos abastecidos para iniciar a campanha. É importante salientar que os idosos precisam se vacinar. Tem toda essa questão aí do medo, da exposição, mas todas as medidas estão sendo tomadas para que isso seja evitado.
Obrigado, doutor Dimas. Antes de iniciarmos as perguntas de hoje, eu vou passar a palavra ao Bruno Covas, ao prefeito Bruno Covas. Nós introduzimos aqui em São Paulo, na capital, e isso poderá ser feito também no interior do estado, com a participação das prefeituras, evidentemente, o drive-thru. Estou usando a expressão em inglês, porque ela já está institucionalizada, dado ao fato de que redes de alimentação internacionais já utilizam o serviço do drive-thru para alimentos e agora teremos para a vacinação. Prefeito Bruno Covas. Hoje, às 7h15 da manhã, estávamos lá, acompanhado do secretário da equipe, verificando o início da campanha de vacinação. A meta nos idosos, 1.800.000 idosos aqui na cidade de São Paulo serem vacinados. São 468 UBSs que estão fazendo a vacinação e nós acrescentamos 450 escolas municipais que estavam ociosas para também serem espaços para a vacinação. São mais de 50 profissionais da área da Secretaria de Esportes que estavam ociosos por conta do fechamento dos clubes municipais que foram para a Secretaria de Saúde para poder também ajudar nessa campanha e também estamos utilizando do drive-thru, tem cenas inclusive já disponibilizadas aqui no meu Instagram para quem quiser verificar, que vai ser disponibilizado por toda a cidade de São Paulo. Já pedi para que o site da Secretaria de Saúde possa apontar todos os locais, não apenas das UBSs, mas também os das escolas e aonde nós teremos o drive-thru. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Lembrando que a vacinação vai até o dia 18 de maio em todo o estado de São Paulo, podendo, como disse o doutor Dimas, ser prorrogado caso haja necessidade. Não faltarão vacinas. Temos condições de atendimento pelo Instituto Butantan à totalidade da população que precisa ser vacinada e estamos também suprindo nacionalmente as necessidades do Ministério da Saúde. Antes de passar a primeira pergunta ao veículo de comunicação, que é o Jornal Estado de São Paulo, peço que o Bruno Ribeiro já se posicione ali ao microfone, fazer um apelo também às pessoas nas suas casas que evitem sair de casa para caminhadas, corridas. Isso, embora saudável, neste momento não é recomendável. Tentem fazer os seus exercícios em casa, formas mais criativas, diferenciadas, ainda que o exercício ao ar livre seja algo saudável. Eu mesmo sempre fiz, agora estou fazendo exercícios dentro de casa. Então, é tudo uma questão de mudança de hábitos até o término dessa crise do coronavírus. Com a palavra o jornalista Bruno Ribeiro, do Estado de São Paulo. Bruno, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, no fim de semana o governo federal tinha anunciado que eles vão distribuir 10 milhões de doses de testes, 10 milhões de testes para serem feitos. Esses anúncios que foram feitos hoje da rede Corona para os 2.000 testes por dia e os 100.000 testes que a prefeitura vai fazer, conta já com essa doação, né, esse repasse do governo federal para a realização dos testes, ou são testes que o Estado está fazendo por conta própria? E perguntando desse relacionamento com o governo federal, o governo federal já foi avisado dessa, não sei se pode falar moratória, mas esse não repasse de 7,2 bilhões para a União. Como é que está essa relação? Bem, vou pedir ao secretário, a primeira pergunta, vou pedir ao secretário German que responda. Vou pedir, Bruno, aos próximos que sucederem a você não será multado, mas que se atenham a uma pergunta apenas. Temos um bom número de veículos de comunicação aqui para fazerem as suas perguntas. Certamente todos os itens serão atendidos. São 9 veículos de comunicação. Mas eu começo respondendo pelo segundo tema. Sim, o governo federal sabe disso, até porque o Supremo Tribunal Federal já comunicou isso ao governo federal, ao Tesouro, ao ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e a notícia já é pública hoje. Jornais, inclusive o seu jornal, o Estado de São Paulo, já deu essa notícia, até destacou, assim como os demais veículos de comunicação, rádios, sites e televisões também. Não é uma medida de rebeldia, eu quero deixar claro isso. A medida do governo do Estado de São Paulo foi tomada de forma sensata, objetiva, para termos recursos para fazer aquilo que é a nossa obrigação, proteger a vida das pessoas com investimento em saúde, para compra de equipamentos, para compra de suplementos e atender a saúde pública com prioridade absoluta. Doutor German, a primeira pergunta do jornalista Bruno Ribeiro. Os testes de agora, o material para os testes de agora está sendo adquirido pelo próprio Estado e Prefeitura. Não existe, não é ainda esses que devem vir do governo federal.
Vou pedir para o Sim, Dimas o Instituto complementar Butantan, aqui. em apoio ao Instituto Adolfo Lutz, está montando uma central de diagnóstica com capacidade inicial de 1.000 testes dia e vai ampliar até chegar a 2.000 testes dia. Isso está, nesse momento, em instalação e deve começar a operar na quarta-feira. Obrigado, doutor Dimas. Obrigado, doutor German. Obrigado, Bruno Ribeiro. A próxima pergunta vem online, da jornalista Silvia Amorim. Na sequência, temos aqui presencialmente a TV Cultura, a jornalista Vanessa Lorenzini, mas vou pedir a Bruna Fasano que leia a pergunta da jornalista Silvia Amorim do Globo, que está nos acompanhando certamente ao vivo. Quero esclarecer que a pergunta da Silvia, assim como os outros dois jornalistas, foi formulada antes do início da nossa coletiva, e vocês vão perceber até pela qualidade, pelos termos da pergunta, que ela só poderia ter sido feita antes de iniciarmos aqui a nossa coletiva. Por favor. Acordado com a jornalista Silvia Amorim, a gente vai fazer uma pequena adaptação, governador. A grande expectativa nesta semana para ver como se dará a curva de aumento de casos. Qual é hoje o tempo de duplicação de casos no Estado? Até qual denominador de tempo de duplicação o nosso sistema de saúde está dimensionado para absorver a demanda? Obrigado. A pergunta da jornalista Silvia Amorim. Responde o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique German. Pois não, Silvia. É o seguinte, a observação para os demais países nos mostra que a curva de crescimento da epidemia é de 33% ao dia. Então, esse é um dado que foi observado nos demais países e que estabeleceu, então, esta curva de crescimento. Hoje nós temos, no Brasil, 1.500 contaminados e no estado de São Paulo, 631. Nós estamos no 7º dia depois do 100º caso. O 100º caso, ele passa a ser, dentro desse critério de contagem, como se fosse o dia zero. Então, é a partir dos 100 casos é que você começa a estabelecer essa curva de crescimento. Nós estamos numa curva que ainda tem muito poucos dados, nós temos 7 dias e não dá para estabelecer uma previsão a respeito de que quando esta curva vai estar no seu ápice e nem em que tempo. Isso só será possível mais para frente, quando nós tivermos um número de casos suficiente para estabelecer este cálculo, que é um cálculo extremamente complexo. Obrigado, secretário. Obrigado a Silvia Amorim, jornalista do Globo. Vamos agora à TV Cultura, Vanessa Lorenzini. Vanessa, sua pergunta, por favor. Após, voltamos com a Bruna Fasano, com a pergunta que virá também online, e depois com a TV Band. Assim eu já dou um pouquinho do nosso roteiro. Vanessa, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se já dá para fazer alguma previsão sobre o impacto econômico desses 15 dias de quarentena que começam amanhã. Vanessa, vou passar a sua pergunta ao secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, Fazenda e Planejamento, para que ele possa responder à jornalista Vanessa Lorenzini em relação ao impacto desses primeiros 15 dias da crise do coronavírus. Meirelles. O impacto está sendo gradualmente sentido, em virtude, naturalmente, da queda de vendas, que se reflete, evidentemente, na queda de produção. E é talvez mais relevante se nós olharmos o impacto daqueles países onde o número de casos de contaminação já avançou bastante, bastante mais do que o Brasil, para nós vermos que aí naquelas economias o impacto é substantivamente maior do que o Brasil. Mas, na medida que nós estamos tomando todas as medidas preventivas possíveis no Estado de São Paulo, e principalmente preservando atividades essenciais, como mencionados pelo governador, não só de tratamento, de fornecimento de remédios, como farmácias, etc., mas também, por exemplo, do sistema bancário, que segue em funcionamento normal, todo o sistema de compensação, todo o sistema de mercado de capitais, etc.,
de maneiras a assegurar o bom funcionamento das empresas, o bom funcionamento da economia e, principalmente, o fornecimento também de recursos para a população. Não só para pagar seus débitos, as suas contas, mas também para comprar o seu fornecimento essencial, seja de alimentos, seja de remédios, seja de outras coisas. Em resumo, é um pouco prematuro ainda para dimensionar o tamanho do impacto. Mas, evidentemente, é uma questão crescente que nós estamos monitorando e olhando com muito cuidado para uma coisa. Quer dizer, a crise, num determinado momento, segundo a experiência de outros países, como mencionado pelo Dr. German, ela sobe, tem um pico de novos casos, depois começa a cair. E, num certo momento, claramente será um momento da retomada econômica. O que nós temos é que preservar e já estar com medidas preparadas para, quando retomarmos o crescimento, retomar de uma forma forte e que possa compensar este período maior de queda em que nós temos que, com prioridade, preservar a vida. Mas depois disso, aí sim, temos que voltar com a máquina produtiva intacta, de maneira que possamos retomar a atividade econômica com toda a força. Obrigado, secretário Meirelles. Bruno Covas quer complementar em resposta à jornalista Vanessa Lorenzini. Bruno. O município ainda trabalha com os mesmos números divulgados na semana passada, que é a expectativa de retração em 1% do PIB e perda de receita na arrecadação municipal de R$1,5 bilhão de reais. Com as novas medidas restritivas anunciadas tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado, a Secretaria Municipal da Fazenda está reavaliando os números e, caso chegue a outros números, a gente divulga logo que concluído pela Secretaria Municipal da Fazenda. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Agora vamos à pergunta online do SBT, SBT Interior, jornalista Marcelo Casagrande, que certamente está nos acompanhando aqui ao vivo, e a pergunta será feita pela jornalista Bruna Fazano. Bruna. A falta de leitos de UTI com respiradores preocupa as cidades do interior do estado. Como o governo se prepara para o possível aumento da demanda nas próximas semanas? Marcelo, eu mesmo posso responder. Se prepara trabalhando e articulando recursos para a compra de respiradores e monitores, como fizemos hoje com 96 milhões de reais de doações em equipamentos e em dinheiro do setor privado, não apenas para respiradores e monitores, mas essencialmente para isso, e agora com os recursos da economia, daquilo que estamos deixando de pagar ao Tesouro. É uma moratória, ou seja, este valor mais adiante será pago, evidentemente, pelo governo do Estado de São Paulo. Neste momento, os recursos serão destinados exatamente para isso, Marcelo, para oferecer infraestrutura aos hospitais públicos do Estado de São Paulo e o atendimento à população do nosso Estado frente à guerra do coronavírus. Vamos agora a uma pergunta presencial, é da jornalista Carla Ramil, da TV Band. Carla, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, a gente viu no fim de semana que mesmo com o fechamento dos parques, o pré-fechamento de algumas lojas que já estão fechadas, bares, restaurantes, as pessoas ainda estão na rua. Tem famílias que saem com as crianças para passear com o cachorro, fazem atividade em volta dos parques que estão fechados. Será que a população ainda não levou de fato, a sério o que está acontecendo? De que forma que o governo vai trabalhar isso para que as pessoas entendam que não é férias e é preciso ficar em casa quem tem a oportunidade de não ir ao trabalho? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Carla, vou dividir a resposta com o prefeito Bruno Covas. De fato, não são férias, nós não estamos de férias, nós estamos numa guerra, é completamente diferente. As pessoas precisam ter consciência disso. Eu faço aqui um apelo como governador do Estado de São Paulo, certamente o Bruno fará o mesmo como prefeito da capital de São Paulo, o Estado com o maior número de habitantes, a capital, a cidade com o maior número de habitantes também no país. Por favor, não saiam de casa sem necessidade. Não é hora de passear, não é hora de fazer exercício fora de casa, mude os seus hábitos, adapte os seus hábitos para uma necessidade de guerra. Você tem que ficar em casa. Faça exercícios em casa, crie hábitos saudáveis, utilize a televisão, vários meios de comunicação de TV estão ensinando, orientando exercícios, práticas, inclusive para os animais, para os pets, no convívio dos pets em casa, para as pessoas de todas as idades. Agora não é hora de sair, nem para caminhar em torno de parques, nem para fazer nada que não seja absolutamente essencial, como é a vacinação pública a partir de hoje. Fora disso, e daqueles que têm a obrigação
como segurança pública e saúde, serviços essenciais, fique em casa, principalmente se você tem mais de 60 anos. E tenha consciência de que nós estamos numa guerra. E essa guerra será vencida com a participação de todos, independentemente da orientação de governo. A sua consciência como cidadão deve falar alto para que você tenha procedimentos corretos. Bruno Covas. Esse final de semana, a Prefeitura também começou com campanha em TV, rádios, jornais, conscientizando a população para poder ficar em casa. Nós estamos com carros de som espalhados por toda a cidade de São Paulo, falando também da importância. Estamos com a equipe do social, da habitação, as equipes de PSF, todas levando material específico para levar essa informação para a população. Ficar em casa não é apenas uma questão de higiene, é um ato humanitário, de respeito ao próximo, de respeito à família, de respeito aos amigos. Então a gente insiste nessa tecla de quantas pessoas precisam ter consciência. Não há recurso público e não há ação que o governo faça se não tiver o envolvimento, a participação da população no combate ao coronavírus. Então, é esta parceria entre setor público, setor privado, a sociedade e a ajuda, inclusive, que eu queria destacar aqui, que a imprensa tem dado, levando conscientização, levando informação à população, que a gente espera que cenas como essa não se repitam na cidade de São Paulo e em outras cidades do estado. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Carla, muito obrigado pela pergunta. Vamos agora a uma pergunta virtual do jornal Valor Econômico e também da Rádio CBN. Pela CBN, Leandro Gouveia, pelo Valor Econômico, a jornalista Leila Souza Lima. Lerá a pergunta a jornalista Bruna Fazano. O presidente Bolsonaro editou ontem medida provisória que permite suspensão de contratos de trabalho, sob a alegação de que evitaria demissões em massa. Acordos individuais poderão ser fechados acima das leis trabalhistas. Como o governador avalia a medida e quais seriam seus impactos na economia de São Paulo? Avaliamos de maneira positiva. A medida foi acertada, a medida do governo federal e do presidente Bolsonaro em relação como medida provisória que permite a suspensão dos contratos de trabalho, evitando demissões em massa. Todas as medidas de ordem legal, institucional e no diálogo também entre empregadores e trabalhadores para preservar empregos e evitar demissões, elas são bem-vindas, elas são necessárias, elas são instrumentos de um momento de exceção. O momento de exceção é a guerra que nós estamos enfrentando. Há um prazo determinado para isso, estima-se que seja ao final de julho, início de agosto, a estimativa é dos infectologistas, dos especialistas em epidemias, portanto a nossa visão é positiva em relação a essa medida e diálogo sempre para buscar o entendimento, preservando empregos e preservando renda. Vamos agora à pergunta da TV Globo, a antepenúltima pergunta de hoje, jornalista Giba Bergamin. Na sequência teremos a TV Record com a jornalista Daniela Salerno. Vamos agora ao Giba Bergamin da TV Globo. Giba, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, prefeito, boa tarde a todos. Amanhã começa efetivamente a medida de quarentena, com o fechamento dos restaurantes, o atendimento nos bares também, mas a gente tem visto aí, mundo afora, restrições até mais severas, né? Pergunta que a gente queria fazer, a gente sabe que as pessoas estão orientadas a ficar em casa, mas aquela coisa, ela pode passear com o cachorro, pode caminhar na rua, enfim, não tem nenhum estabelecimento de multa, como já tem em outros países aqui. A pergunta é, o governo cogita a hipótese de estabelecer a longo, ou curto, ou médio prazo, uma sanção mais severa do que é hoje, do que a quarentena de hoje, como estão fazendo outros países? Desculpa quebrar a regra, mas tem só uma pergunta sobre os bailes funk. A gente recebeu bastante reclamação de que alguns bailes funk aconteceram nas periferias da cidade. Queria saber como que a polícia civil, militar, melhor dizendo, está fazendo para combater esses bailes diante, obviamente, dessa informação de que eles continuam acontecendo esse tipo de aglomerações. Muito obrigado mais uma vez. Jornalista Giba Bergamin, pague a multa na saída, fez duas perguntas, será destinado ao Fundo Social. Eu vou, no segundo tema, começo pelo segundo tema, será transformado em cesta básica. Nós vamos começar com a minha intervenção, a intervenção do prefeito Bruno Covas. Nós já orientamos a Polícia Militar para, em conjunto com a Prefeitura da capital de São Paulo, o trabalho normativo é da Prefeitura de São Paulo, para impedir e prender
promotores de bailes funk ou de qualquer outro tipo de movimento que envolva a promoção de público nas ruas. Eles serão presos e terão as sanções da lei. Isso será feito em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. E lamento também que pessoas, numa circunstância como essa, de forma irresponsável, promovam bailes funk ou qualquer outro tipo de baile ou movimentação em comunidades ou em qualquer outro lugar no estado de São Paulo. É um ato de irresponsabilidade, assim como é um ato de irresponsabilidade você participar disso. Peço que os jovens tenham consciência de que também podem ser vítimas de circunstâncias onde a sua saúde possa ser prejudicada, a saúde dos seus familiares. E aos pais desses jovens que, por favor, dialoguem com os seus filhos e peçam para não aceitar convites dessa natureza e não participar de bailes funk. E aos irresponsáveis que estão promovendo esses bailes, a força da lei. Bruno Covas. Só para reforçar esse trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a GCM, não só na orientação de prender os promotores dos eventos, mas também de apreender os carros de som e os equipamentos utilizados nestes eventos, para que outros não voltem a ocorrer. Então, a gente tem monitorado e a todo momento, todo instante, chegam denúncias de novos bailes funks e a gente está em perfeita sintonia, trabalho conjunto entre o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura para poder prever e sempre reduzir ao máximo. Agora, é claro, conscientização vale muito mais do que isso, né? Se havendo conscientização por parte da população, isso facilita muito o trabalho do poder público. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Em relação à quarentena, eu também vou dividir a resposta a Giba Bergamin com o prefeito da capital de São Paulo. As medidas que estamos adotando é sempre a cada dia. Eu tenho sempre alertado na condição de governador do estado, a medida de hoje pode não ser a medida de amanhã e poderemos endurecer se necessário for. Aliás, temos feito isso. Nos últimos 14 dias, os jornalistas que aqui estão têm visto que a cada dia nós gradualmente aumentamos o controle e as condições para que as pessoas fiquem em casa. Estamos fazendo isso sempre fundamentado nas orientações da nossa área de saúde e do Centro de Contingência do Coronavírus do Covid-19. Outras medidas poderão ser adotadas, mas vale aqui a recomendação de cidadania, já lembrada pelo prefeito Bruno Covas. Se você tem amor à sua vida, amor aos seus familiares, fique em casa, exceto nas circunstâncias onde você está autorizado a trabalhar ou precisa trabalhar, dada a essencialidade da sua função. Fique em casa, crie novos hábitos, conviva mais com a família, dialogue, não faça diálogo de celular para celular dentro de uma casa, volte a fazer jogos, convívio, diálogo, leia um bom livro, assista televisão, escute rádio, acompanhe pela tela do seu computador as últimas informações sobre o coronavírus, crie novos hábitos, proteja a sua vida e ajude a proteger a vida de outras pessoas. Bruno. Diariamente, a gente tem feito reuniões lá na Prefeitura e também a gente vem se falando, governo do Estado e Prefeitura, a todo momento novas medidas podem ser tomadas, é o comportamento da curva e o comportamento da doença que acaba orientando o poder público, enfim, a gente espera, volto a dizer, da mesma forma que o governador já disse, complemento, quanto mais as pessoas colaborarem e participarem, menos medidas restritivas são necessárias. Estamos falando aqui de um jogo de perde-perde, né? Cada vez que tem mais medidas restritivas, todo mundo sai perdendo. Perde poder público, perde a economia, perde as pessoas, mas o mais importante é a vida, é o que nós vamos preservar. Havendo necessidade, novas medidas restritivas vão ser tomadas sim, tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Agora sim, vamos à TV Record. Jornalista Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. As perguntas que eu gostaria de fazer já foram feitas, mas então eu pensei em uma última pergunta que não foi mencionado. Os senhores falaram de uma série de doações que estão sendo feitas também, principalmente de empresas privadas. O cidadão pode ajudar, além de ficar em casa. Tem outra forma a quem procurar para ter certeza de que é algo sério? Obrigado. A pergunta tem pertinência, sim, pode. As contribuições são bem-vindas. Nesse caso, não contribuições em dinheiro de pessoa
física de pequenas contribuições, de montantes pequenos. De montantes elevados, nós já capturamos hoje nessa reunião, Daniela, realizada hoje pela manhã, com 132 empresários e empresárias aqui de São Paulo. Algumas fizeram doações de R$1 milhão à sua conta física para ajudar a compra de respiradores e monitores para UTIs. O Governo do Estado de São Paulo já tem disponível no seu site as opções para cestas básicas, kits de higiene pessoal, kits de higiene feminina e kits de higiene infantil para crianças. Esses 4 procedimentos, o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Desenvolvimento Social podem receber como contribuição, ou seja, 1, 2, 5, 10, 20 kits, ou 1, 2, 5, 10 cestas básicas no formato da própria cesta básica, ou seja, já embalado. Nós vamos disponibilizar o site para que as pessoas possam ter acesso. Contribuições desse tipo, elas são bem-vindas. Neste momento, contribuições pessoais, nesse patamar, do ponto de vista empresarial, de todos os patamares, desde colchões, roupas de cama, toalhas, alimentos em grande volume, álcool gel, equipamentos, instrumentos, equipamentos de proteção individual, o que já foi objeto dessa reunião hoje pela manhã, que alcançou o equivalente a R$96 milhões. Vamos agora à última pergunta. Antes de convidar o jornalista Xandu Alves, do jornal O Vale de São José dos Campos, que aqui está, pode ficar já ao lado do microfone, Xandu, dizer que amanhã teremos uma nova coletiva de imprensa às 12h30, aqui mesmo no Palácio dos Bandeirantes. Vamos agora à última pergunta. Xandu Alves, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, governador. O presidente Bolsonaro chamou o senhor de lunático, colocou o senhor no rol dos governadores responsáveis e dos exterminadores de emprego. O senhor teme, e se isso acontecer, o que o senhor fará? Que haja algum tipo de retaliação por parte do presidente e não liberar ou atrasar algum tipo de pedido que São Paulo faça? Ou ainda culpar São Paulo pela crise econômica que deve se agravar? Xandu, apesar dos pesares, obrigado pela pergunta. Não faz o menor sentido, eu aqui não vou fazer repto, desafio, nem começar aqui ou criar o reis do ringue. Não é esse o procedimento que se espera de um presidente da República. Não é este o procedimento que se espera de um mandatário que tem a obrigação de liderar a defesa do Brasil, dos brasileiros, da saúde dos brasileiros, orientando governadores e governadoras, orientando prefeitos e prefeitas, ministros de Estado. Não é com reptos, com brigas, afastamentos e divisionismos que nós vamos construir unidade, principalmente no momento difícil da vida brasileira. É o momento mais difícil da história desse país. Não é hora de brigar, é hora de somar. Eu peço ao presidente Jair Bolsonaro que tenha discernimento, capacidade e serenidade para agregar pessoas e não desagregar pessoas. Nós precisamos somar forças para ajudar o Brasil. Esta é a posição do governador do Estado de São Paulo e posso assegurar é a posição também dos outros 26 governadores de Estado que unidos têm trabalhado para defender os brasileiros e salvar vidas. Muito obrigado a todos. Nossa coletiva de hoje está encerrada. Um bom dia. Nos veremos amanhã. Obrigado. Isso aí, ó. Muito bem, estou acompanhando a coletiva daqui, do meu sofazinho. Você aí em casa, acompanhando do seu sofá. É sempre muito bom, né, ouvir o governador João Dória, porque ele clareia, né? Ele informa muito bem e é gostoso para toda a população. Bom, vamos falar agora de Dracena. Sabe por quê? Medicina agora é em Dracena, gente, uma cidade especial e uma das mais seguras do estado de São Paulo, com uma ótima infraestrutura, uma cidade acolhedora que está preparada para receber os vestibulandos de todo o país do curso de medicina. E atenção, ó, as inscrições estão abertas para o vestibular de inverno para o curso de medicina da Unifadra, Fundec de Dracena. Esse vestibular é reserva de vagas para 2021. Então, são 40 vagas, é uma ótima oportunidade para você que quer estudar medicina numa das principais fundações educacionais do estado de São Paulo. Faça medicina na Unifadra Fundec de Dracena. É inovação, é tecnologia na formação médica com um corpo docente altamente qualificado. Dá uma olhadinha no vídeo.
Vestibular de inverno para medicina é na Unifadra, Fundec Dracena. Reserva de vagas para 2021. Faça medicina em Dracena. Inscrições abertas no site vunesp.com.br. Medicina em Dracena é com a Unifadra. Vai lá, ó, o vestibular é no dia 28 de junho, tá bom? As inscrições você faz através do site vunesp.com.br. Mais informações no 18 3821 9004 ou 3821 9008. Medicina agora é na Unifadra Fundec de Dracena, ok? Gente, nosso tempo acabou, ficamos hoje, né, com a coletiva. Eu acho super interessante você sempre que puder acompanhar junto com a gente para ficar por dentro, né, de todas as informações. E eu te peço de todo o meu coração, se você puder, fique na sua casa. Gente, tá todo mundo falando isso, mas no final de semana tinha muita gente na rua, tinha muita gente fazendo festa, tinha muita gente zanzando para lá e para cá. Vamos ser responsáveis, ok? Com a gente e com os outros. Fique em casa se você puder, combinado? Então, agora segue a programação do SBT no interior, você fica com o esporte. Beijo, tchau!